quando não tinha mais ninguém. Era uma época em que as mulheres não tinham voz. Era uma época em que a mulher era desvalorizada, como se dizer assim, né? Que tudo que ela falava não tinha validade. Mas a Bíblia fala que, primeiro de tudo, ela era profetisa, que ela tinha respeito do que Deus falava com ela, e quem era usado, as pessoas respeitavam ela, entendeu? Então hoje eu vou falar sobre ela. Após a morte de Eude, né? Por conta do acento você fica meio dúvida. Ele foi o último juiz escolhido. A Bíblia fala lá no finalzinho que foi Sagar, né? Mas depois ele fala que ficou 20 anos. No primeiro lá, versículo, fala que, no segundo, né? Eude que morreu lá. Depois de ele falecer. Então você fica meio em dúvida, mas eu coloquei como Eude foi o único juiz. Que ele veio a falecer. Israel ficou 20 anos oprimido na mão de Jabim. Jabim era rei de Canaã, entendeu? Ele habitava ali em Azor, só para a gente se situar. Israel ficou oprimido na mão dele durante 20 anos. Deus permitiu que isso acontecesse e entregasse eles na mão de Jabim. O Sísera era o comandante do exército de Jabim, né? E ele era poderoso, vamos dizer assim, era temido, ele era o invencível, colocando na linguagem de hoje, né? O que tinha acontecido com Israel, não foi o diabo quem fez, irmãos, foi o próprio Deus que permitiu que isso acontecesse. A partir do momento que Israel deixou de acreditar na promessa de Deus, ele se viu oprimido. Deus permitiu isso acontecer para Israel, né, ter uma pessoa, eu acredito assim, que Deus estava esperando alguém tomar a frente e ninguém levantava, né? Foram isso durante 20 anos. Então, irmãos, tem coisas na nossa vida que a gente quer culpar o diabo. Não culpe o diabo. Tem áreas da nossa vida que não prospera e não vai para frente por sua culpa mesmo, porque você não toma posição, você não toma aquilo que Deus quer para a sua vida, né? Naquela época, em meio a toda essa tormenta, tinha uma mulher, né? Existia uma mulher que orava e falava assim: Jesus, essa situação eu não consigo nessa situação, o Senhor não está vendo? Olhe por nós, olhe por um povo de Israel, o Senhor não está vendo que está todo mundo perecendo? E ela, acredito eu, né, que Débora deve ter orado nesse sentido: levante homem capaz, que seja qualificado, para poder comandar esse povo, para poder julgar esse povo, orientar esse povo, né? Porque povo sem um líder, ele acaba perecendo, porque não obedece ninguém, não tem ninguém para ele seguir, acaba ele vira bagunça, né? Vamos dizer assim. Então, eu creio que Débora orava ao Senhor nesse sentido, sabe? Pedindo homens competentes e comandantes para poder seguir Israel. Até que Deus, orientar Israel. Até que Deus, ele mesmo, vai lá e levanta Débora. E fala: não, você mesmo que vai comandar Israel, né? Às vezes a gente fica aqui, sentado no banco, vendo o grupo de louvor precisando de ajuda, vendo aqui o círculo de oração precisando de ajuda, o ministério infantil, eles falam assim, fica criticando, ou então orando a Deus. Jesus, levanta pessoas, traga pessoas para a igreja, sendo que você mesmo, Deus está esperando você mesmo levantar e tomar posição para poder ajudar o que precisa ser feito, entendeu? Deus capacita conforme você for levantando. Olha eu aqui, né? Nem pregadora sou, acredito, né? E Deus, eu creio que Deus vai estar capacitando, né? Porque tem gente que fala assim: eu não consigo, eu não posso, né? Não é meu tempo. Irmão, o tempo é agora, o tempo é hoje, entendeu? A gente precisa fazer. Se você falar assim: mas tem gente que eu posso ir lá e tomar a frente. Não existe questão de ir lá tomar a frente, irmão. Eu estou pensando em fazer esse evento, vamos
eu acredito que hoje, né? Líder maior, pastor, ideias, a gente tem, Deus capacita, Deus dá estratégia para a gente trabalhar dentro da igreja. Não só dentro da igreja, na nossa vida também, né? Porque Deus usa a gente na área que a gente tem maior influência, né? Eu acredito que ali, hoje eu tenho uma pousada, né? Ali de pesca, uma pousada pesqueira. Graças a Deus, Deus permitiu ali. E a gente acha que vai acontecer. Chegou um cliente, né? Eu falo umas porque já foi mais de uma, né? Que veio e se abriu. E aí você vai conversar com a pessoa começa a chorar. Você tem que estar preparada. Eu falo, Jesus, o que eu vou falar para essa pessoa? Quando você vê, você está conversando, você está orando pela vida dela. E geralmente eles ficam 4, 5 dias, né? Turista quando vai. Ela conversando, chorando e falando da vida dela, o quanto são pessoas afastadas, são pessoas que precisam de uma ajuda e um apoio espiritual. Então, onde que é a minha área de influência? Dentro da minha pousada. Onde que eu posso falar de Jesus para as pessoas que chegam ali? Né? Eu sempre imaginava, eu não sei nem aonde que eu vou falar. Eu não sei, mas Deus prepara momentos e prepara lugares para poder você estar falando da palavra dele. E eu acho isso interessantíssimo, porque eu nunca imaginava, né? A gente é filho de pastor, né? Cresce sendo julgado como filho de pastor, a gente já sabe. Mas o conhecimento com Deus, a maturidade com Deus, ali eu me dei há pouco tempo, sabe? A intimidade com Deus. Às vezes sentava ali, cantava, tal, sentia o Espírito Santo e ia embora para casa. Mas a intimidade com Deus, irmãos, eu estou tendo há pouco tempo, sabe? E quando eu vejo, tem áreas transformadas na minha vida que eu olhava para trás e nunca eu achava que ia mudar, né? E está mudando, sabe? Deus mudou e Deus tirou, sabe? E Deus transformou. Então é isso, a gente precisa tomar atitude para poder Deus fazer essas transformações. Às vezes Deus precisa que você se levante para poder orar pelo irmão que está do seu lado, para poder, minha vida não vai para frente, minha área financeira está travada, aquela causa da justiça está travada, mas você não está fazendo para Deus, sabe? Porque, um exemplo, eu falo de exemplos na minha vida, porque conforme eu fui estudando, eu vi que aquilo aconteceu comigo, sabe? E eu acho que é nessa forma que Deus quer trabalhar. Você ser um exemplo vivo para falar sobre, você ter propriedade para falar sobre aquilo, né? Em 2023, quando eu falei isso para Deus, em janeiro, ofereceram um cargo de secretário. Eu falei, meu Deus, né? Na EDD. E aí a gente vai fazer evento, vai trabalhando dentro da igreja. Quando você vê, você está envolvido mesmo em tudo. E aí, um testemunho rápido mesmo, né? Aquilo ali, eu também trabalho, né? Eu e meu esposo, a gente não tem um ramo fixo. É sempre muita coisa. Compra, vende casa, terreno, a gente tem terreno, financia terreno. E aí foi para passar o financiamento para uma pessoa, meu nome bloqueado. Não, meu nome bloqueado não. O banco falou que não podia fazer negócio comigo, né? Sendo um grupo, porque eu tinha um cartão de crédito, não tinha nada vencido. Eu tinha um cartão de crédito e aí não aceitava fazer. Aí eu falei, gente, não tem nada atrasado. Fui lá, uma semana para resolver. Sabe aquela causa que fica assim, né? Você vai todo dia no banco, foram 7 dias desse jeito. Aí eles geraram um único boleto, falou bem assim, aí eu falei, vou pegar esse boleto, dia 5, por exemplo, dia 5, vence dia 6, eu fui lá e paguei
dia tal, seria em agosto. Quando foi naquele mês, sabe como as coisas acontecem sem ser? As nossas contas lá em casa são muito altas, não é nada de R$200, 250, não, o que tem é muito alto. E aí eu falei, Jesus, quando deu dia 10, Josué chegou em mim e falou assim, ó, acabou o dinheiro, porque nós pagamos uma conta alta, né? E aí eu falei, acabou, ele falou, acabou. Dia 15 ele falou, não, vamos passar o resto do mês sem, e tinha um outro boleto para pagar dia 23. Aí dia 15 seria a audiência. Aí eu falei, então tá bom. Dia 15 foi a audiência, né? Ele falou, vamos fazer uns corres, que a gente consegue um dinheirinho para passar o mês, né? Pelo menos a ambientação, tá bom. Quando foi dia 15, deu a audiência, eu falei, ó, Josué, vamos entrar no quarto, que é digital, né, online. Fechei as portas do quarto, mas assim, sem perspectiva nenhuma, porque o advogado já tinha falado, falou, não faz acordo, eles vão pedir esse acordo, vai ser 5 minutos aí, estourando 10 para terminar a sua audiência. Eu falei, não, tá bom. Fechei a porta do quarto, demorou mais para me conectar, né? Conectar e dar online lá. Quando terminei conectando tudo, aí ficou assim a advogada, né? O banco tem alguma proposta? Aí ela falou assim, tem, doutor, 45% do valor da ação. Deu. Aí o advogado no vídeo, ele mostra assim, deu um para trás, né? Ele falou, peraí, doutor, que eu vou conversar com a minha cliente. Eu já sabia que tinha um boleto dia 23 para vencer, né? Aí ele falou assim, Josiane, esses casos aí é raro, se você quiser seguir, eu falei, que seguir, doutor, fecha logo esse trem aí, vamos, né, encerra logo. E concordamos com um acordo. Ele falou, olha, 15 dias para pagar. Eu falei, não vai dar tempo de receber, mas assim, é um dinheiro que tem para receber, né? Quando deu 5 dias, foi lá e pagou. O banco depositou na minha conta, na conta do advogado. O advogado falou, deu 5 dias. Eu falei, já. Ele falou, não, o banco é rápido para pagar, né? Então, depois você vai pensar que você fala assim, tudo que eu estou fazendo para Deus, Deus está me retribuindo, sabe? Então, hoje a gente precisa fazer para Deus. Eu vou começar quando? A gente precisa começar agora, sabe? Eu não sei cantar, você sabe cantar. Eu não sei orar, você sabe orar. Meu vizinho, nossa, eu escutei ela reclamando da vida. O marido largou do marido. Você tem propriedade para falar sobre aquilo na vida do seu vizinho, sabe? Não você dá fofoca, mas para poder ajudar ela, porque a partir do momento que você ajude ali o próximo, está fazendo algo para Deus, está falando, Deus está trabalhando ao seu favor. Então nós temos que crer nisso, sabe? Temos que colocar isso na nossa cabeça, sabe? Ela quer, às vezes, Deus quer mudar a vida e transformar pessoas através de você. Tem pessoas aqui que se espelham em você. Às vezes você fala, quem sou eu? Você é muita coisa diante de Deus. Você é muita coisa daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Tem pessoas que se espelham, sabe? Por mais que você acha que não, mas se você parar, a pessoa para, sabe? Se você deixar ali, a pessoa também, ela não faz, eu não vou fazer. Nossa, o que aconteceu? Eu nunca mais vi. Sempre tem essa pessoa. Eu nunca mais vi ela saindo para ir para a igreja, né? Um exemplo. Eu nunca mais vi ela. Eu não escuto mais ela cantando, minha vizinha cantando do lado. Então, às vezes, a transformação não é numa multidão, é na pessoa que está mais próxima a você e na sua área de influência, né? O exército de Jamim, ele era preparado, tinha carros de ferro, a Bíblia fala, né? Tinha carros de ferro aqui. Então, era impossível, aos olhos humanos, alguma nação, alguma tribo ganhar deles, porque eles tinham vantagem. Tem situação que oramos por uma causa e ela parece impossível, que não vai resolver. Tem área da nossa vida que Deus quer posição nossa para Ele poder resolver, entendeu? Então, nós temos que tomar posição, porque através da nossa vida muita gente vai ser curada, muita família vai ser restaurada e Deus quer entregar nova unção nas nossas mãos, sabe? A Débora, ela era profetisa, ela era mulher de Lapidote, ela tinha família, então ela tinha propriedade para orar em cima da família. A Bíblia ela não fala que Lapidote
que era o seu esposo, acompanhava ela nos lugares que ela ia, né? Então tem pessoas que não vai nos lugares porque, meu marido não vai, então eu não vou, minha esposa não vai, então eu não vou, né? E nós precisamos de despertar, porque tem pessoas do lado de fora da nossa casa que precisam de nós, que precisam de uma mão levantada ali para ser curada, entendeu? A Débora, ela assumiu uma responsabilidade que não era dela, mas que necessitava, era necessário para Deus transformar a vida de Israel, né? Não espere o tempo certo para isso acontecer. Você já tem que fazer, você precisa começar, porque o resto é Deus quem faz. O que acontece? O diabo, ele quer tocar na mulher. Sempre ele quer tocar na mulher, né? Porque nós somos mães, nós somos guerreiras, nós somos protetoras, sabe? Se ele derrubar a mulher dentro de casa, a casa toda para, né? Eu sempre falo, o marido ficou doente, pronto, né? Ali, meu Deus do céu, parece que está morrendo. Mas a casa continua, o filho continua indo para a escola, as coisas continuam acontecendo, comida, roupa lavada. Mas se a mulher, no dia que ela ficou ali com uma gripe forte, já não funciona. Pelo menos lá em casa, liga, vão pedir comida. Nem comida, né, acaba não fazendo. Não, os meninos não vai para a escola não, porque tem que dar banho, não sei o quê. Então, e realmente é verdade, a casa ela para. Né? A gente não pode dar vazão moral para quem ri de você. Quem ora tem o poder de derrubar o inimigo e aquilo que é tramado contra você, ela vai cair e ela não vai prevalecer, né? Então a gente precisa estar sempre na posição daquilo que Deus quer para a nossa vida, né? A Bíblia fala lá que na guerra, né? Baraque chega lá na guerra junto Débora, e Deus confundiu os inimigos, eles estavam se matando na guerra. Quando chegou lá, o que aconteceu com Sísera? Ele fica assustado e foge. Ele chega numa tenda, num lugar, numa tenda, e uma mulher chama ele, entra aqui. Ele confiava nessa mulher. Por quê? Porque o esposo dela foi quem tramou contra Israel para entregar na mão de Davi. Então, ela tinha essa confiança, ele tinha essa confiança nela. Então, colocou, ele deve ter falado, se passarem por aqui, não fala que eu não estou aqui. Não, fica tranquilo. Só que essa mulher era uma mulher de Deus. Essa mulher era uma mulher que orava também. Lá atrás, a promessa que Débora fala para Baraque é que ia entregar Sísera na mão de uma mulher. Não falava que era Débora, falou que ia entregar na mão de uma mulher, porque Baraque teve medo de ir. Ele, na promessa de Deus, ele pode até ter acreditado, mas ficou com medo de ir. Então tem que ter alguém para chamar, porque tem muito Baraque querendo te ouvir. Ele quer te ouvir, mas ele não tem coragem de fazer, entendeu? Então você precisa tomar a frente ali. Então quando a mulher coloca Sísera dentro da tenda, ele pede água. Ela dá o quê? Dá leite. Por quê? Leite é quente, acaba dormindo mais rápido, um sono mais profundo, né? Calma, vamos dizer assim. Ela pega e mata. Mas é muito cruel. Ela coloca uma madeira, né? Na fenda dele aqui e bate e mata. É muito cruel, mas foi Deus permitiu situações acontecer para poder eliminar Sísera, para poder derrubar o inimigo, sabe? Quando Baraque chega e fala, cadê ele? Ela fala, vem aqui, vou te mostrar. Que ele vê morto, ele ligou, deve ter ligado, né? A promessa que aconteceu, que realmente foi uma mulher que matou, sabe? Então, essa mulher se chama Jael. A Jael, ela era uma mulher que se admirava Débora. Tanto é que ela queria que Baraque falasse para Débora sobre ela, né? Ou seja, aqui, quando Jael, ela observava Débora e queria ser como ela, eu acredito que não no sentido literário, mas sim, tudo que ela fazia, ela, né, ficava observando. Então, tem pessoas que observam você, né? Quando Débora, lá no capítulo 5, fala sobre o cântico de Débora, né? Que fala sobre os feitos que Deus fez em Israel, no final ele cita Jael e fala
esse tempo para você. Tem que tomar o seu lugar, entendeu? Então, essa noite eu quero dizer o seguinte: vamos levantar aquilo que Deus tem chamado. Eu tenho certeza que cada um sabe, né? A promessa que recebeu, aquilo que Deus tem prometido. Mas a gente às vezes fica receoso para saber, para fazer, né? Só que eu tenho certeza que a partir do momento que Deus fizer, que você fizer, tomar atitude, tomar a frente, Deus vai trabalhar ao teu favor. Eu falo isso por propriedade, entendeu? Porque eu tenho vivido isso na minha vida. Eu tenho vivido aquilo que esses dias eu estava conversando com a minha mãe. E às vezes nós somos humanos, a gente se revolta, minha mãe falou, calma, calma. Mas tem vezes que ela diz, eu não vejo saída. Como que pode, né? Principalmente lá na pousada, que é no começo, esse ano que a gente pegou, parece que você não vê saída. Aí o dia que eu falei com a minha mãe me fez o convite, eu aceitei, 2 dias depois ali, né? Hoje, esse final do meu esposo, inclusive, não veio, a pousada está lotada mesmo, assim, todos os quartos lotados. Gente, a gente trabalha com day use também para pesca, né? Pessoais de fora, aí o pessoal que veio tem uma influência hoje dentro do estado, falando que vai ajudar a divulgar a gente. E já fechamos também, sabe? Aí o telefone que não para. Então, assim, a partir do momento que você não nega o que Deus tem para você, né, aceita fazer aquilo que Deus tem para você, pode não ser ainda da melhor forma, pode não ser ainda a palavra mais bonita, pode não ser ainda o cântico mais bonito, mas a partir do momento que você começar, Deus vai trabalhar e Deus vai honrar aquilo que Ele tem feito na sua vida, entendeu? Eu falo isso, irmãos, e eu creio nisso, porque eu cresci com 2 pessoas aqui que criam na promessa de Deus, mesmo não tendo nada, mas sabia que Deus ia prover. Então, assim, sejam fortes, sejam corajosos, sabe? E acreditem que Deus, Ele ainda é o Deus de hoje, de ontem, de eternamente, entendeu? Porque Ele pode fazer mais e mais na nossa vida. Amém. Agradeço a oportunidade.